Tiago, capítulo 1, dos versos 5 ao 8, como obter sabedoria, o texto sagrado diz-nos assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Até aqui a palavra de Deus, as sagradas escrituras inspiradas pelo Senhor, como registrada pelo apóstolo Tiago, o irmão físico, o irmão de sangue do nosso mestre Jesus. Muito bem. Esse texto aqui é conhecido pela palavra sabedoria. Quando a gente fala em sabedoria, a gente lembra de Salomão, não é verdade? Mas que tipo de sabedoria Tiago está falando? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Salomão havia sido coroado rei. Mas a grande pergunta que Salomão fazia para si mesmo, eu acredito que quando já coroado, né, ele sozinho, no início, nos primeiros dias em que ele já havia se tornado rei, ele deveria se perguntar, muito provavelmente, por que eu estou deduzindo disso? Por causa da resposta que ele dá a Deus. Ele deveria se perguntar: já sou o rei, mas como reinar? Como tomar decisões como rei? Como é que eu coloco esse trono em prática? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: quando Deus pede a ele, quando Deus pergunta a ele, né, o que ele quer receber, o que ele quer para si, então o que ele pede? Ele pede sabedoria, não é verdade? Mas a sabedoria que foi dada a ele foi uma sabedoria extensa, mas sobretudo, o que está acima da sabedoria acadêmica é aquela sabedoria que Deus deu para Salomão de vida prática. Por exemplo, quando ele diz assim no famoso episódio das duas mulheres que estão disputando uma criança, dizendo que aquele recém-nascido é dela, não é meu, não é é verdade? Ele diz assim: cortem a criança ao meio, podem dar metade para cada mulher. Pergunto para vocês, que academia, que livro, onde se ensina esse tipo de atitude, de solução? Que a academia teria dado a Salomão? Que preparo para filhos de reis, de futuros reis, teria dado esse tipo de opção para Salomão? Essa solução prática tão divisiva de opinião e sentimento? É essa sabedoria prática, é dessa sabedoria que ensina a viver, não apenas a questionar. Não é uma sabedoria filosófica, e eu não estou condenando a filosofia, nem estudar filosofia absolutamente, muito pelo contrário, acho que nós devemos mesmo aprender filosofia, mas a filosofia, em muitos momentos, não é prática. E Tiago não está falando dessa sabedoria. A palavra filosofia, de philos e sofia, não é, significa amigo da sabedoria. A sabedoria é sofia em grego, não é? Nós estamos aqui diante de um texto de Tiago que fala da sofia de Deus, a sabedoria de Deus. É isso que faz a diferença na vida em geral. Quanto mais a sofia cristã, a sofia de Deus, a sabedoria de Deus, como ela faz falta, meus irmãos. Nesse texto básico nosso, Tiago, capítulo 1, dos versos 5 ao 8, tem um detalhe muito interessante, um detalhe muito importante. Na sua leitura anual da Bíblia toda, talvez você já tenha notado que no versículo 4, portanto, a perícope, o texto que vem antes do que nós lemos, portanto, estamos tratando do contexto, no final do versículo 4, você encontra o adjetivo deficiente. Deficiência deficiente é aquele a quem falta algo, não é verdade? Pois é, essa palavra grega para deficiente, ela aparece no início do versículo 5 também, onde está traduzido lá necessita. Agora o adjetivo está na forma verbal.
Então, deficiente e o necessitar aí, ambas fazem referência a algo que faz falta. Há um link, estão unidos os textos, entendeu? Lembre-se que é uma carta de Tiago, então o assunto é uma sequência. Outra conexão que você pode ver aí no texto que antecede, nós estamos lidando do 5 ao 8, mas o texto que antecede é o grupo do 2 ao 4. Tiago deu aos leitores cristãos uma tarefa excessivamente difícil, gente. A nova tradução na linguagem de hoje traduz o versículo 2, Tiago 1:2 assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Passar por aflições e ainda se manter feliz. Olha, tem um estudioso que interpreta essa conexão entre os versículos como a pergunta natural do crente. A pergunta seria: como posso entender a provação desse ponto de vista de ser feliz? Olha, há necessidade de uma sabedoria elevada, uma super sabedoria, uma sabedoria do céu para poder entender essa questão de ser feliz enquanto se está na provação. E Tiago dá a resposta. Essa sequência do texto, o grupo de versículos que nós vamos estudar nesta noite, é a resposta. Ele diz assim: vocês acham que precisa de uma sabedoria elevada? Pois é, se algum de vocês tem falta dessa sabedoria, peça a Deus. Tem um outro estudioso que para esse texto ele dá o seguinte, para esse grupo, dos versos 5 ao 8, ele dá o seguinte título: o melhor de Deus. O melhor de Deus. E eu vou usar essa expressão. Vou falar sobre o melhor de Deus para vocês hoje. O versículo 5 diz que o melhor de Deus é a sabedoria que está disponível aí. É isso mesmo. Aqui começa a resposta prática do desafio, lá dos versos 2 a 4. O crente precisa de sabedoria. E aqui, alguns talvez terão uma surpresa. Eu pergunto para você, quantas vezes você já ouviu este texto aqui de Tiago? Ele ser citado, ele ser explorado, tendo a sabedoria, o sentido de conhecimento, de ciência, aquela que se adquire na academia. Olha, no versículo 5, o termo sabedoria, que em grego é sofia, aqui em Tiago, não deve ser entendido nesse sentido estoico, popular, de ciência. A sabedoria aqui não é essa ciência. A sabedoria para Tiago, ela vai ser definida depois, lá no capítulo 3, e um dia desses nós vamos chegar até lá, mas nos versículos 13, 15 a 17... ele fala que sabedoria, ou a que sabedoria ele se refere. Tiago é judeu. Tiago está escrevendo para judeus convertidos. Então ele está falando num background, num pano de fundo judaico, Antigo Testamento, de alguém que tem o Antigo Testamento como o divisor de águas, o norteador, o seu mentor espiritual. Era a Bíblia que Tiago tinha na época, o Antigo Testamento. Então, ele vai falar da sabedoria do ponto de vista do Antigo Testamento. A sabedoria aqui é aquela qualidade suprema, aquela qualidade divina da alma, pelo qual o homem conhece e pratica a justiça de Deus. Era assim que o judeu entendia a sabedoria. O judeu, o hebreu, Tiago, ele conhecia muito bem a literatura da sabedoria. Então, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, com base em passagens como essa, que a sabedoria é interpretada. Essa interpretação de Tiago é uma interpretação judaica. É desse contexto que vem para nós essa sabedoria. E essa sabedoria, o texto de Tiago está nos dizendo que Deus dá a todos. Note que há uma prontidão de Deus em atender. Como é que começou o versículo? Peça a Deus, que não tem sabedoria, não é verdade? Então, há prontidão, existe prontidão de Deus em atender. E essa deve ser a motivação do crente.
Ele dá a todos liberalmente. O que significa que Deus dá liberalmente a sabedoria? Olha, esse advérbio aí, liberalmente, significa simplesmente. A palavra só, fria, significa simplesmente. Mas aqui, no contexto de Tiago, você percebe claramente que é demonstrado que se segue por um sentido moral. Deus dá liberalmente significa que ele dá graciosamente, abundantemente. Deus dá generosamente. Você quer ver? Essa palavra liberalmente aqui, que às vezes as pessoas se enrolam, como é que Deus dá liberalmente? A mesma palavra, a mesma, é usada em outros textos no Antigo Testamento. Como entender, não é? Essa disposição de Deus em atender a essa oração de quem pede. Veja desse verbo aí a raiz no Novo Testamento. Olha, vamos ver se você entende melhor. Lá em Romanos 12, 8, diz assim: o que contribui com liberalidade. Quando você lê esse texto aí, você não se sente desafiado a abrir mão com vontade mesmo? Não é isso que o texto nos diz? Você se sente desafiado a abrir mão com vontade, não é? Liberalidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, dos versos 1 até o 3, diz assim, olha: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, Paulo falando para os coríntios, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, aqueles crentes da Macedônia manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Essa palavra, generosidade. Porque eles, testemunho eu, diz Paulo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha no versículo 2, presta atenção comigo. Porque no meio de muita prova de tribulação, os crentes da Macedônia estavam passando por muitas lutas. Mesmo no meio das lutas, o que Paulo diz? Eles manifestaram abundância de alegria. Opa, olha o sentido da Escritura, como ela tem a mesma ideia sempre, como ela tem uma unidade dentro dela. Não é isso que Tiago ensina no capítulo 1? Alegria mesmo na tribulação? Paulo continua no versículo 2. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza. Eles eram pobres, talvez por causa da perseguição, alguns já se converteram mesmo sendo pobres, mas ele está dizendo que havia ali entre os crentes macedônios uma profunda pobreza. Isso beira as raias da miséria. Mas ele diz que superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aqueles que não tinham fizeram o impossível, mas conseguiram levantar subsídio para enviar para Paulo para ajudá-lo na expansão do evangelho. Você entende que eles, os crentes da Macedônia, mesmo com profunda pobreza, fizeram de tudo para abençoar Paulo, não é? A generosidade deles? Pois é. Essa generosidade é a mesma palavra. Quando está escrito lá em Tiago dizendo assim, que a todos ele dá liberalmente. Ficou claro para você, então, como que Deus dá sabedoria a todos liberalmente? Fica clara para você, então, a intensidade, a força, a vontade, o vigor, a abundância da liberalidade de Deus? Então peça sabedoria a Deus, porque o texto diz que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á concedida. Não é uma sabedoria em que você vai começar agora a ser mais sábio do que os professores da universidade. Não é nada disso. É uma sabedoria que ensinará você a ser cristão, a tomar decisões cristãs em todos os momentos da sua vida, sobretudo quando você estiver em tribulação, em dificuldade. E não é em um dos momentos que a gente mais precisa, quando você está à luta e quando você está em aperto, você não fica sem saber o que fazer? Pois é, a sabedoria de Deus está disponível para você nessa hora. Peça a Deus, aleluia! Porque Ele dá liberalmente, e diz o versículo 5 ainda, e não censurando. Esse não censurando
Preste atenção, faça anotação ao lado da sua Bíblia aí. Aqui está o contraste entre o comportamento humano e o comportamento divino. Por quê? Olha, aqui o que está sendo descrito é a prática. Está sendo descrita a prática e o sentimento de Deus nessa plena e gratuita doação, nessa concessão, nesse dar liberalmente. Para você entender melhor, você conhece alguém, e eu duvido que não, você conhece alguém que, depois de dar alguma coisa ou de ajudar alguém, fica lembrando o que fez? Ou fica lembrando a pessoa a quem fez a bondade? Fica lembrando aquilo que a pessoa fez? Sabe? Fica lembrando o que faz ou agindo com superioridade com aquele que recebeu a generosidade? Sabe aquela atitude humana mesquinha que faz questão de lembrar o beneficiado e lembrar assim de forma desagradável? Pois é. Deus não é assim. Ele atende o pedido, dá com liberalidade e não censurando. É isso que ele faz. É diferente do ser humano. Ele não fica humilhando, ele não fica censurando, ele não fica lembrando daquilo que ele mesmo fez. Não. Essa obra maravilhosa de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo que habita no crente. Quanto mais o crente dá ouvidos à voz desse Deus, mais sabedoria terá para viver como um escolhido de Deus e ser sal da terra, luz do mundo e ser feliz, mesmo na tribulação. Esse é o melhor de Deus. E o melhor de Deus vai para o versículo 6. Além dessa sabedoria disponível, o melhor de Deus é a oração inabalável. Isso mesmo. Para enfrentar as provações e ainda ter alegria, é necessário pedir a Deus. Note que no versículo 6 ele repete a expressão peça. Note que o assunto aqui da sabedoria ficou no verso 5. Eu quero chamar a atenção disso para você. Dos versos 5 a 8, o tema, a palavra principal não é a sabedoria, é a oração. Exatamente. Note que ele repete, peça. Então o assunto continua sendo oração. O assunto sabedoria ficou no verso 5, o assunto principal é a nossa oração. Tanto no verso 5 quanto no verso 6 encontramos a expressão peça. Então ore! É a palavra de Deus que está mandando você. O tópico principal é a oração, não é a sabedoria. O ponto é que a verdadeira oração requer fé inabalável. Tiago escreve como deve ser a atitude de quem pede. Peça com fé. Fé, irmãos, é o principal instrumento do cristianismo, é pedir e estar disposto a receber de Deus a transformação que Ele fará na vida do crente, tornando o seu escolhido semelhante a Ele mesmo. Deus nos molda, Deus nos adapta, Deus nos faz semelhantes a Ele. Por isso que Tiago diz no versículo 6, em nada duvidando. Em nada duvidando é não dividido. Tira da sua mente o tal do será. Lembre-se que Tiago está falando daquele que está na provação. O contexto são as tribulações. Logo, é você pedir com fé que o Senhor revelará sua presença consoladora. Você está em lutas? O Senhor irá te consolar e ensinará como você se comportar nessa hora tão difícil. A Bíblia não ignora os momentos de dificuldade, mas promete que estará com os seus escolhidos, com os escolhidos de Deus, para prepará-los para a vitória. Verso 6 diz, o que duvida, que não deve ser nem você e eu, o que duvida é semelhante à onda do mar, que em um momento, não é,
apressa-se em direção à praia da fé e da esperança, e no momento seguinte, volta-se para o oceano da descrença. Não, a Bíblia diz através de Tiago, não seja como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago está ensinando aqui que aquele que ora deve se lembrar-se sempre que o Deus que salva os pecadores não rejeita a oração do publicano, nem ignora o clamor daquele que diz: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Deus, ele vem ao encontro daquele que clama pelo seu nome e crê que ele pode ajudar. Deus é galardoador daquele que busca com fé, crendo que vai receber. Esse é o nosso Deus. A inconstância não permite que uma pessoa encontre alegria em suas provações. E é essa mesma disposição de inconstância que irá bloquear o receber da ajuda que é necessária, de que se precisa de Deus. Mas se o que pede tiver uma mente levada para lá e para cá, como será? Ora, isso nos leva ao terceiro e último ponto. O melhor de Deus é a resposta negada a essa oração. Você vai dizer, mas como é que isso pode ser o melhor de Deus, uma resposta negada? Você vai ver o caráter de Deus e como você pode confiar nele. Quer ver? A resposta é negada por causa de uma fé inconstante. Versículo 7 diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Lembre-se, o assunto aqui é oração, não é? E o versículo 7 é a continuação da primeira parte do versículo 6. O versículo 6 começou como? Peça, porém com fé, em nada duvidando. O verso 7 diz: por que não duvidar? Porque não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Note, não existe rodeio. Por que é o melhor de Deus aqui? Porque o cristianismo, usando a linguagem de alguns, né? O cristianismo é papo reto. Para os que gostam do inglês, o cristianismo é crystal clear. O cristianismo é preto no branco, não havendo campo cinza da dúvida. Fica bem claro aqui o quê? Que o ponto de comparação é a instabilidade comum do mar revolto. Por que o melhor de Deus aqui é a resposta negada? Vou chegar a um exemplo prático para você. Pergunta, você atenderia a pedidos de alguém que não confia em você? A pessoa não confia em você, mas vem pedir coisas. Pois é, assim como você não gostaria de atender, e isso mostra parte do seu caráter, parte de como você é, da sua firmeza, esse tipo de fé instável jamais receberá de Deus o que pediu em oração. Então, essa resposta para os que são instáveis mostra o caráter, a integridade de Deus. Mostra como ele é. E a resposta é negada ainda por quê? Porque a pessoa que está pedindo aqui, que Tiago diz que não irá receber, é porque essa pessoa tem um ânimo dobre. O que significa esse ânimo dobre? Ânimo dobre aqui significa literalmente duas mentes. É isso mesmo, duas almas. No grego, aner dipsychos. Ou seja, a pessoa tem uma alma dividida entre a fé e o mundo. Ela não se posicionou ainda. Ela não teve a coragem de se lançar aos braços de Deus e confiar que Deus cuida dela. Ela não se convenceu disso ainda. Ela não abriu-se para Deus, não houve essa entrega. Essa pessoa é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, a conduta dessa pessoa é exatamente como a sua atitude de fé. A conduta é dividida. Isso é uma característica dessa pessoa. Essa pessoa não é firme. Não existe um ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Deus não anda com esse tipo de pessoa. Então isso mostra parte do caráter de Deus.
do relacionamento de Deus. Deus anda com pessoas firmes, não precisam ser perfeitas, podem não ser fortes, podem ser fracas, mas é Deus quem dá a força e sustenta. A pessoa não é perfeita, então peça sabedoria a Deus que Ele dará, e então essa pessoa mudará de comportamento. Olha como esse é o melhor de Deus. Deus é prático, disposto a ajudar sempre. É isso que o texto nos diz. Olha, para concluir, a ajuda divina para essa perfeição que é ser feliz mesmo no momento da tribulação, essa ajuda divina vem através da oração. Mas as bênçãos, elas vêm em resposta à oração que é constante, aquela oração de constante lealdade na fé. Eu creio em Deus, eu sei quem Ele é. Ele está trabalhando comigo, mas Ele está presente e Ele saberá, Ele me informará, Ele me educará, Ele me dará sabedoria para saber como me comportar. Então, o melhor de Deus, vamos começar de baixo para cima? O melhor de Deus é uma resposta negada a quem não se decidiu ainda. O que diz lá em Provérbios? Eu amo os que me amam. E ainda promete, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então essa mente dividida entre fé e mundo, a indecisão, os dois pés em dois barcos, um pé em cada barco, jamais agradará a Deus. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então o melhor de Deus é que Ele honra aqueles que nele confiam. Ok? Segundo, o melhor de Deus é aquela oração inabalável, ou seja, aquela confiança serena de saber que Deus é o seu Pai e o seu Pai é o piloto do avião da sua vida. É Deus quem está no comando. Não importa o que esteja acontecendo, Deus me dará a vitória, a saída, o escape. Eu confio nele. Eu entreguei minha vida a Ele e Ele aceitou. É Ele quem cuida de mim. Mas, em último lugar, o melhor de Deus é a sabedoria disponível. Sim, lá do verso 5. Então, em Tiago, a sabedoria é o quê? Marque isso aí na sua Bíblia. O que é a sabedoria em Tiago? É o uso correto das oportunidades no viver santo. É isso que Deus ensina. Como agir corretamente diante das oportunidades, mesmo vivendo um período negativo na vida. Mas é um agir santo, é um agir de um ponto de vista cristão. É agir como Jesus agiria. Então, a sabedoria é viver como Cristo viveu. É viver de acordo com a vontade de Deus. Então eu encerro perguntando para você: você quer o melhor de Deus para a sua vida? Peça, que Deus dará a você liberalmente. Que Deus o abençoe, que Deus o ensine através do Espírito Santo que habita em você. Que Deus o ensine como viver da melhor forma, da forma cristã neste mundo. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.